Olá, pessoal. Bom dia para todo mundo nessa terça-feira maravilhosa que a gente está iniciando, né? A proposta dessa live é atender um pedido do pessoal, né, que pediu um pouco para a gente falar sobre algumas ferramentas de gestão e que estão diretamente ligadas à organização de um escritório de advocacia. Então, a proposta hoje é essa, né? Falar, dar algumas dicas para vocês a respeito dessa organização, do que pode ser feito, né? Até mesmo nesse momento de pandemia, às vezes acontece de muitos escritórios não estarem funcionando, né? De uma forma totalmente comum para o escritório, né? Acaba que muda bastante a rotina, até mesmo por conta da falta de aglomeração de pessoas. Às vezes os escritórios não têm uma estrutura que possa compartilhar salas individuais, né? Então, às vezes os ambientes são compartilhados, então muita gente está trabalhando em home office. Então, surge muitas dúvidas, né, em relação do que pode ser feito nesse momento, o que a gente pode fazer para o escritório de advocacia continuar rodando. A gente sabe que as publicações não pararam, teve uma pequena suspensão dos prazos, mas o Poder Judiciário está funcionando, as publicações estão chegando, não necessariamente os prazos serão cumpridos nesse momento, mas é uma época que cabe um pouco de reflexão sobre o que pode ser feito, como que a gente pode organizar o escritório, né? Dar bom dia aqui, né, para algumas pessoas queridas. Ana, que bom você por aqui. Patrícia, que bom você aqui também. Juliane, bom dia para todo mundo. Keilane, que ontem fez aniversário, parabéns para você, muito bom ter você aqui. Então, pessoal, eu vou falar um pouco assim, a gente já sabe que o mercado jurídico ele tá bem inflado, né? Existem mais de 1.100.000 advogados ativos e inscritos no nosso ordenamento jurídico, então o advogado ele tem que sair na frente, ele tem que se diferenciar no mercado. E com isso, existem várias ferramentas de gestão que ele pode implantar dentro do escritório para que melhorem as práticas, né? Da organização do escritório. Obrigada, Ana. Beijo para você. Monique, bem-vinda você também. Então, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês de algumas ferramentas de gestão que podem otimizar. Antes de mais nada, uma das coisas que vocês podem fazer nesse momento de pandemia é verificar em relação aos arquivos de vocês, em relação aos contratos de honorário, se todos os contratos vocês já lançaram no software de gestão de vocês, se tudo está dentro do padrão que foi estabelecido, se todo o honorário inicial, por exemplo, já foi pago ou se não foi pago. Então, tem algumas coisas que vocês podem fazer. Organização do arquivo é uma dessas dicas que eu dou. Então, é um momento importante, é um momento que vocês podem utilizar, por exemplo, para fazer a digitalização ainda, se vocês ainda trabalham com arquivo físico. Existem pouquíssimos estados que ainda possuem processos físicos, né? E é claro que a gente tem que respeitar alguns documentos que a gente ainda tem que ter de forma física. Mas, via de regra, o processo hoje em dia é eletrônico, então não justifica mais você gastar um espaço grande dentro do seu escritório em relação a um arquivo físico que não será utilizado. Então, a regra digitaliza tudo e é um bom trabalho para que vocês possam fazer uma auditoria de todos os processos, né, de todos os contratos. De que forma você faz essa auditoria? Você verifica se você já recebeu aqueles honorários. O que acontece, o que eu identifiquei em alguns clientes meus, que eu achei muito importante compartilhar isso com vocês, é que muitas vezes quando começa a pegar esses contratos antigos, verifica-se, por exemplo, que nem todos os honorários iniciais foram recebidos, que às vezes tinha honorário de êxito que vocês não colocaram ali em algum lembrete, alguma forma para vocês colocarem isso no software de gestão para fazer mais sentido para vocês, e acaba que tem muito honorário perdido. Então, é uma boa dica aí para vocês aproveitarem essa quarentena, né, com os prazos suspensos para começar a organizar o escritório e verificar até se tem dinheiro perdido por aí, dinheiro que vocês podem utilizar nesse momento de crise. Outra dica também, aproveitem para fazer uma auditoria nos processos. Vocês não têm ideia da quantidade de dinheiro parado que pode ter em processo também. Às vezes, honorário picado, honorário pequeno, mas que no montante geral pode fazer a diferença para vocês nesse momento. Às vezes tem muito alvará para ser levantado, às vezes tem alvará para ser expedido. Então, confiram direitinho qual fase do processo
cada processo está para vocês verificarem se não tem nenhum dinheiro perdido aí para vocês. Então, isso é bastante importante também para vocês. Outra ferramenta que eu acho assim que é muito importante é vocês trabalharem o planejamento estratégico do escritório. É bom esse momento assim de paralisação para que vocês possam olhar um pouco mais para dentro do escritório, né? Às vezes a gente fica muito focado só na captação do cliente, mas às vezes a gente também não organiza isso para fazer de uma maneira correta. E o que é a maneira correta de fazer essa captação? Então, monta esse planejamento estratégico, verifique exatamente quais são todos os objetivos do escritório para esse ano, que a gente está na metade do ano, então ainda tem muita coisa para fazer. A gente tem que aproveitar um momento de crise para verificar que tem oportunidade no mercado, principalmente para algumas áreas de atuação. Então aproveita esse momento para que você reestruture o seu escritório, crie novas metas, verifique se vocês vislumbram alguma oportunidade ou não em uma outra área de atuação, que a crise acaba trazendo muito isso, né? A gente sabe que tem muita gente aí sendo demitida, muita gente sendo despejada, então muitas pessoas que estão devendo muito para banco. Às vezes é o momento de você ajudar aí o cliente a fazer negociação. A Ana tá lembrando aqui também de depósitos judiciais trabalhistas, né, Ana? De verbas que podem estar paradas, acontece bastante também. De não fazer o levantamento devido, e às vezes tem muito dinheiro também parado de cliente de vocês, que pode também dar uma força para o cliente de vocês. Então, o planejamento estratégico. Então, faz uma análise do seu escritório. Vocês podem fazer isso até em planilha mesmo, assim, se vocês não tiverem o mecanismo adequado, não tem problema. Melhor o feito, né, do que o não feito. Então, vocês podem identificar dentro do escritório de vocês fazem uma tabela, assim, de quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos do escritório. Dentro desses pontos positivos, o que vocês podem trabalhar para melhorar ainda mais. E no ponto negativo, o que pode ser feito para melhorar, para consertar isso. Verificar, por exemplo, às vezes acontece do escritório ele querer atuar demais em muitas áreas do direito. Então eu brinco às vezes com um cliente meu que quando ele quer atirar para todos os lados e não ter um foco, ele acaba se transformando naquele advogado pato, né? O pato é aquela ave que não voa direito, não nada direito, não anda direito, então acaba não se especializando em uma área e não cria autoridade naquilo, não cria referência naquilo. Então faz ali um mapeamento dos seus clientes, né, dos seus potenciais clientes. Você verifica, não, olha, eu estou atuando na área do direito empresarial e dentro do direito empresarial eu quero determinado segmento. Então você faz um mapeamento de todas aquelas empresas ali que podem transformar num potencial de cliente para você, num perfil de cliente ideal para você conseguir afunilar isso e conseguir ir atrás desses clientes, né? Então você começa a identificar exatamente onde você quer chegar. E o planejamento estratégico, ele é muito bom para isso, para você identificar tudo que você todas as fraquezas e todas as fortalezas do seu escritório também. O que você pode utilizar para potencializar o seu escritório. Então, utilize a ferramenta de gestão, verifique se vocês estão de acordo com a sua visão, missão e valores. Se vocês ainda não fizeram isso ainda, parem para fazer, porque todo mundo do escritório tem que conversar a mesma língua. Todo mundo, todos os colaboradores, não só os sócios, precisam saber do porquê do escritório ter sido criado, qual que foi o objetivo inicial, precisam saber onde o escritório quer chegar e como ele vai fazer para chegar lá. Então é muito importante que todos os colaboradores do escritório estejam de acordo com os valores do escritório, porque é muito importante que todo mundo fale a mesma língua. Por exemplo, não adianta nada a gente ter no corpo do escritório, né, dentro do corpo jurídico, uma pessoa que não valoriza tanto a ética se a premissa básica do escritório é ser ético. E eu estou falando de uma ética que vai muito além do código de ética da OAB. Então, eu estou falando de uma ética pessoal, de uma ética profissional, não só de uma ética jurídica. Então, não adianta você ter ali na sua equipe uma pessoa que não tem os mesmos valores que o escritório, porque acaba que a forma dela de atuação ou não, ela vai impactar diretamente nessa questão dos valores do escritório. Então, fiquem bastante atentos a isso. É claro que dentro dessa organização, a gente não pode fugir de outras duas ferramentas de gestão que são importantíssimas. Primeiro,
é a controladoria jurídica e segundo software de gestão. E as duas estão totalmente entrelaçadas. São duas ferramentas fundamentais. É claro que quando você estabelece quais são as regras de uma controladoria jurídica, o que uma controladoria jurídica faz? Controladoria jurídica é um braço do departamento técnico que agrega para si toda a parte burocrática do processo. E às vezes as pessoas, os advogados de uma maneira geral, de uma forma um pouco errônea, têm o hábito de achar que a controladoria jurídica ela só serve para escritório grande ou escritório de médio porte, o que acaba sendo uma falácia, porque um advogado que está iniciando, ele também pode criar regras de controladoria jurídica, até mesmo para ele fazer. Ele acabou de começar, então ele não precisa começar desorganizado. De uma maneira geral, os advogados acabam não identificando muito que o escritório de advocacia é uma empresa. Então, nós vemos muitos profissionais que saem do mercado totalmente despreparados. Então, às vezes também não é nem culpa deles, é porque de fato a faculdade ela não prepara para o mercado. Ela prepara o profissional do direito para litigar. Então, nem para outras carreiras jurídicas a faculdade ela prepara muito, ela prepara para a advocacia propriamente dita. Então, você vê ali aquela ausência de matérias voltadas para gestão, para administração. Então, nada disso uma faculdade proporciona. O advogado vai ter que correr atrás disso ao longo da vida profissional dele mesmo. Então, antes de mais nada, antes de você pensar em abrir um escritório de advocacia, tenha para si que o escritório de advocacia é uma empresa e precisa ter regras da mesma forma que qualquer outra empresa precisa ter. Então, tem algumas organizações que são essenciais. Então, quando a gente fala que o advogado em início de carreira, ele vai abrir um escritório, muitas vezes ele acha que, para ele, o que é importante é apenas ter uma sala, um computador e cliente. Então, ele não direciona qual é o tipo de ação que ele vai ter, ele não direciona exatamente qual vai ser o modus operandi, não tem a questão financeira bem estruturada, ele não cria um fluxo de caixa. Então, tem vários requisitos assim que não faz. Só que, mesmo com o advogado iniciante, mesmo o advogado individual, ele consegue sim estabelecer regras de organização de uma controladoria jurídica para ele mesmo. A Monique está aqui perguntando, né, se eu recomendo quem está como autônomo ainda se modifique para unipessoal. Olha, Monique, uma coisa que a gente acaba pegando, eu não sei nem se é muito bom eu falar isso, acaba pegando muito no Brasil é a carga tributária. A carga tributária é muito alta, então o advogado ele tem que estar preparado para isso. Quando se transforma em unipessoal, é claro que é melhor você pagar o imposto como pessoa jurídica do que como pessoa física. Você vê aí alguns ganhos que podem chegar como pessoa física a 27,5%. Então, a carga tributária é muito alta e isso tem que ser analisado. Então, o que você vai preferir pagar? Vai pagar ali 10%, 12% ou você vai pagar os 27,5%? Então, o advogado ele tem que estar preocupado com isso também. E a carga tributária acaba pesando bastante. Você, como autônomo, se você for emitir um recibo, acaba que um RPA, né, que é um recibo de profissional autônomo, acaba que você vai pagar uma carga tributária muito maior se você fosse emitir uma nota numa sociedade unipessoal. É claro que tem outros gastos, né, que acaba que vai ter que investir em contador, mas eu acredito que seja ainda muito melhor do que pagar 27,5% de imposto de renda, por exemplo. Então, voltando aqui um pouquinho à controladoria jurídica, né? De que forma o advogado autônomo, por exemplo, ele pode iniciar uma controladoria jurídica no escritório dele. Primeiro, ele tem que criar uma rotina para separar a função dele de controller e de advogado. Mas de que forma faz isso? Por exemplo, é normal, alguns escritórios, o escritório ainda não tem uma estrutura grande, coloca um profissional, um advogado para fazer controladoria jurídica, mas ele não larga o departamento técnico. Só que a pessoa tem que ser muito disciplinada para isso e as duas funções elas não podem se confundir. Então ele pode separar um horário, por exemplo, todo dia de manhã eu vou ser controller. Ou se o fluxo de documentos, o fluxo de publicações for pequeno, às vezes ele separa ali 2 horas, 3 horas da manhã dele para ser controller e depois ele coloca um marco ali, ó, a partir daquele momento eu sou só advogado.
Então, o que, que o controller ali, o advogado autônomo individual, o que, que ele vai fazer enquanto controller? Ele vai analisar todas as publicações, ele vai jogar todos os prazos no software de gestão, e é muito importante que, mesmo o advogado em início de carreira, contrate um software de gestão. É bom já começar de uma forma organizada. Você começando de uma forma organizada, você cresce de uma forma sistêmica. Então, é mais fácil, é mais saudável para você crescer se você já começar organizado. Então, você contrate um software de gestão. Software de gestão existem mais de 50 no mercado, com vários preços diferentes. Então, pesquise o que caiba no seu bolso. Eu tenho um parceiro aqui também em Goiânia, né? Eles não atuam só no estado de Goiás, é claro, que é o DataLawyer, que funciona bastante para escritório, né, de pequeno e médio porte, que tem um sistema de jurimetria muito bacana também. Então, o software de gestão, ele é fundamental para que você estruture. Aí fala assim, não, Marcela, eu não quero investir nisso. Eu falei assim, ok, se você está começando, você pode até começar com um sistema de planilha, mas eu não recomendo você ficar nesse sistema de planilha muito tempo, porque é muito melhor quando você já inicia organizado. Imagina, ok, agora eu senti a necessidade porque eu tô com 300 processos. São 300 processos para você cadastrar no seu software, e tem que cadastrar isso de forma completa, de forma correta. Não adianta você ter um software de gestão que você não vai utilizar da forma correta. Então, para que serve um software de gestão? Eu já cheguei em cliente meu que tinha mais de 4.000 processos ativos, e quando a gente foi verificar, ele só utilizava um software de gestão para GED. Então, o software ele tinha, e olha que era o Legal One ainda, né? Um software bom, um software caro, que ele utilizava ele da forma mais errada possível. Porque o software ele pode te dar muitas informações, ele pode resolver a vida do seu escritório. Então, todas as informações do processo, elas precisam constar no software de gestão. E quando eu falo todas as informações, não são só informações de push processual. Aquelas informações de push processual podem ter alguma serventia para o corpo técnico do escritório, mas quando a gente fala de indicador de desempenho, quando a gente fala em relatório para cliente, aquele tipo de push só vai servir para gerar ainda mais trabalho para o escritório. Mas como assim, né, gerar mais trabalho? Se você manda um relatório para o seu cliente que contém aqueles pushes processuais, para começar, se o seu cliente não for da área técnica, não for da área do direito, ele não vai entender o que está escrito ali. E o que vai gerar para você é uma demanda telefônica. Então, o que era para resolver acaba dificultando, porque vai ter o trabalho para enviar o relatório para o cliente, mas depois vai ter o trabalho para explicar o que o relatório quer dizer. E isso nem de longe é um meio correto de se fazer um relatório. Então, o relatório ele tem que ter uma linguagem muito clara. Só que para isso, o software tem que estar bem alimentado. A controladoria jurídica, às vezes as pessoas se confundem muito isso. A controladoria jurídica, ela não é responsável tecnicamente pelo processo. Então, as informações que a controladoria jurídica vai colocar são informações da parte burocrática. Se ela protocolou a petição ou não protocolou a petição, se emitiu a guia de custas ou não emitiu, vai inserir a documentação necessária no software de gestão, vai fazer o cadastro, tanto do cliente quanto o cadastro do processo. Mas a controladoria jurídica, de forma nenhuma, vai inserir qualquer informação no sistema que seja técnica, porque essa é a responsabilidade do advogado, não é da controladoria jurídica. Então, se o advogado foi ali, fez alguma petição, fez algum recurso, papel do advogado inserir essa informação no software. Mas não adianta ele falar assim, olha, recurso especial executado. Se você mandar isso para o seu cliente, o que seu cliente vai entender com isso? Absolutamente nada. Então tem que colocar lá, olha, o recurso, o motivo do recurso é esse. Qual foi a alegação? Se for uma contestação, o porquê, por exemplo. Às vezes acontece de numa sentença gerar duas possibilidades de recurso. Então, se for uma apelação, um ED. O porquê de ter escolhido um ou outro. Encaminhou um e-mail para o seu cliente verificando se você vai recorrer ou não vai recorrer, principalmente com recursos que são meramente protelatórios e hoje pode ter alguma multa em relação ao novo Código de Processo Civil. Então, você mandou um e-mail para o seu cliente informando que tinha essa possibilidade. Olha, se a gente entrar com esse recurso, pode ser que o juiz determine alguma multa para a gente.
Quer que a gente recorra? Não quer que a gente recorra? Então, tudo isso tem que ser inserido. A partir do momento que o advogado teve essa comunicação, quem tem essa comunicação não é a controladoria jurídica, é o advogado, porque eu vou repetir, o advogado é o responsável técnico pelo processo, a controladoria é o órgão de suporte, então não adianta colocar isso nas costas do controller, não é o controller que vai resolver isso, é de fato o departamento técnico. Então, a partir do momento que teve a devolutiva do cliente, é importantíssimo você inserir esse e-mail do cliente no software de gestão. Esse registro, ele precisa ser feito. Para no futuro, se você precisar utilizar, vai que o juiz determinou alguma multa por conta disso, você tem que ter uma comprovação para o seu cliente de que ele sinalizou como positivo que você poderia recorrer, mesmo podendo incorrer em alguma multa. Então, é muito importante que todo o histórico do processo conste lá. Mas a linguagem tem que ser clara. A linguagem tem que ser clara para todo mundo, não só para o advogado. Você tem que bater lá o olho naquela informação que foi inserida e não é só para você. É importante, por exemplo, às vezes você pede até alguém que trabalha no serviço da limpeza, alguém que trabalha na recepção, para ler aquela informação para verificar se está clara, se você acertou na linguagem. É claro que você tem que pedir alguma pessoa que não seja do meio jurídico, para você verificar se você identifica, se a comunicação ali está correta. Então, não adianta a gente falar muito de controladoria jurídica sem falar de software de gestão. A controladoria jurídica, ela pode trazer vários benefícios para o seu escritório de advocacia, inclusive com um aumento de até 100% na produtividade do seu corpo técnico. Porque tirando da mão do advogado tudo aquilo que é chato e que ele não gosta de fazer, ele vai produzir muito mais. Ele vai ficar livre, de fato, para poder executar toda a parte técnica do processo. Ele vai concentrar em novas teses, ele vai fazer petições melhores. Vocês podem, inclusive, colocar para os seus advogados fazer toda a atualização do banco de petições de vocês, porque é claro que vai mudando o entendimento da justiça, né? Às vezes cria um banco de petição que é voltado para determinada vara, porque aquele juiz ali tem certo entendimento, já outro juiz tem outro entendimento. E todas essas informações, a controladoria jurídica, ela tem esse controle, ela tem esse acesso. Mas para isso, o software de gestão ele tem que estar bem alimentado. Claro que a gente utiliza muito a jurimetria hoje, para poder auxiliar, tem aí o uso também da inteligência artificial. Então, hoje a gente tem muita ferramenta tecnológica a nosso favor. E a gente não pode achar que a gente pode ficar lá no passado para resolver essas questões. Então, se a gente tem a tecnologia a nosso favor, por que não utilizar? Então, isso é engraçado porque, por exemplo, o site do TJ de São Paulo, há muito tempo já fazia esse serviço de jurimetria, né? A gente conseguia pesquisar o entendimento por juiz. Então, aqui no estado de Goiás era mais complicado, a gente precisava fazer uma busca muito grande de jurisprudência, ler muita jurisprudência para tentar buscar o entendimento de algum determinado juiz. E hoje em dia existe uma facilidade muito grande nisso com esse aparato tecnológico que vem para nos dar suporte. Então, dica importantíssima. Crie uma controladoria jurídica no escritório. Mesmo que você seja a única pessoa do seu escritório, crie uma rotina ali de controladoria jurídica e separe as duas funções. Então, se você chegar no escritório, eu já te falo assim que o melhor momento do dia para ser um controller jurídico é na parte da manhã, porque você ali já recebeu as publicações, todas as publicações do dia anterior, tem as publicações da manhã também. Então, naquele momento ali, você se coloca como controller jurídico e depois você coloca um marco para estabelecer sua rotina de advogado. A agenda ela tem que estar muito bem estruturada. Então, gestão de tempo é uma outra ferramenta que é muito importante ser utilizada. Uma das coisas que eu mais primo na minha vida hoje em dia é ter qualidade de vida. Então, qualidade de vida para mim é algo fundamental. Então, para isso, eu tenho que estabelecer rotinas que para mim fazem sentido. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente diurna, a partir das 4, 5 horas da tarde eu já não funciono tão bem assim. Então eu já começo a ficar mais lenta, mas desde muito cedo eu já fico muito ativa. Então todas as partes mais importantes do meu dia, tudo que eu tenho que fazer que exige uma concentração maior, eu coloco isso para fazer na parte da manhã. É claro que você tem que identificar seu perfil, você tem que identificar exatamente
qual é a parte do dia que você trabalha melhor. Não adianta você colocar algo importantíssimo para fazer no momento que você não está rendendo muito. Você vai demorar pelo menos o dobro do tempo para fazer aquela demanda do que você demoraria se você tivesse com a cabeça livre. Outra coisa que eu gosto de falar muito também assim para o pessoal é que às vezes quando você está fazendo uma petição, um recurso ou um contrato que é muito importante, um parecer, alguma peça que seja muito importante, não deixa para entregar ela no dia que você começou a fazer ou você terminou a fazer. Uma das coisas que eu sempre gostei é, vou deixar o contrato dormir, vou deixar a petição dormir. E no dia seguinte, quando eu tô com a mente livre, que eu não tô com o olhar mais viciado para aquilo, eu começo a fazer as correções. Às vezes passam erros assim muito bobos, assim, que você olha assim, nossa, gente, como que eu deixei passar isso? Às vezes um erro de concordância, ou às vezes faltou alguma preposição. Então, peguem sempre um horário do dia que a mente esteja mais tranquila, para você realizar as tarefas que sejam mais importantes. Outra coisa que eu vejo muito importante também nessa questão de gestão de tempo, muitas vezes eu me deparo com pessoas lotando a agenda. Coloca muitas e muitas funções na agenda naquele dia, sem contar com intercorrências. Não adianta você achar que no seu dia não vai ter aquele momento que você vai gastar mais com determinada demanda. Então, o que eu falo para vocês não coloca função demais para vocês fazerem ao longo do seu dia. Coloque ali pelo menos 1 hora de tempo livre. Não quer dizer que vocês terão esse tempo livre. Muitas vezes vocês não terão, acredite. Porque vai chegar um e-mail que você vai ter que responder com urgência. Vai ter um cliente que às vezes ele vai ficar no telefone com você por uns 40, 50 minutos e você não contava com aquilo. E se você encavalar demais a sua agenda, se você colocar função demais na sua agenda para desempenhar naquele dia, de duas uma. Ou vai ficar para o dia seguinte, ou você vai extrapolar todo o seu horário de trabalho para isso. Então, estabeleça como meta vocês conseguirem executar todas as suas funções dentro do seu horário de trabalho. Então, nem sempre o horário de trabalho é aquele seletista, porque muitas vezes a pessoa é autônoma. Mas aí você coloque ali, você estabeleça para você qual que é o horário de trabalho que para você faz sentido. Por exemplo, se você é uma pessoa que funciona melhor tarde e noite, estabelece ali que você vai começar a trabalhar 2 horas da tarde, por que não? Mas aí você coloca um marco final também. Não adianta colocar só um marco zero. Não, então todo dia eu vou me propor a trabalhar até 10 horas da noite, até 8 horas da noite, porque é o horário que eu funciono melhor. Então, estabeleça para que você tenha uma vida social também, para que você dê qualidade de tempo para as pessoas que estão ao seu redor. Então, para o marido, para filho, para pai e para mãe. Uma das coisas que eu falo muito, que eu acho muito importante, é você dar qualidade de tempo. Então, não é dar quantidade de tempo. Não adianta nada você ficar muitas horas ali ao lado da pessoa se você não está dando atenção para ela. Então, às vezes é melhor 15, 20, 30 minutos de uma atenção total do que 2 horas sem prestar atenção naquela pessoa. Então, a agenda é algo que é uma ferramenta que vocês podem utilizar de forma que pode otimizar muito o seu tempo. E jamais coloquem funções que vai ocupar todo o tempo do seu dia. Não faça isso. A possibilidade de dar errado é muito grande. Outra coisa na gestão de tempo que é muito importante é você ter dentro de você a real prioridade que cada uma das suas tarefas tem. Acontece muito, principalmente em escritório de advocacia, dos sócios do escritório não terem um senso de urgência muito bem definido. Urgente para ele é o que ele está pedindo, não necessariamente que tenha um senso de prioridade que de fato tem que ser seguido. Então, às vezes o que acontece e que eu tento muito estabelecer isso com os meus clientes para que eles não façam não tenham esse tipo de atitude, que é o seguinte: o cliente ligou para eles e já está pedindo uma demanda há 1 semana e eles não passam para ninguém do escritório fazer. Então, quando chega o momento ali do cliente, já está colocando a faca no pescoço do sócio, aí ele pede alguém para fazer, alguém do escritório, alguém que ele já poderia ter pedido, poderia ter demandado isso antes, né, em tempo hábil, e ele não faz. Então, ele poderia já ter demandado isso e não fez. Então, ele acaba pedindo para alguém do escritório executar aquela função de forma urgente. Tipo, eu preciso disso para ontem. Só que acontece que muitas vezes o advogado, o controller, o assistente, eles já estão executando uma outra função.
já estão fazendo um outro trabalho. E como não tem o jogo de cintura de falar assim, olha, eu vou terminar o que eu estou fazendo para depois fazer isso, acaba que as pessoas não colocam nas tarefas o começo, o meio e o fim. Então fica acumulando ali aquele tanto de tarefa inacabada. Aí você chega ao final do seu dia com a sensação de que você trabalhou loucamente sem ter rendido nada. E você não rendeu nada por quê? Porque você não finalizou as suas tarefas. Então tenha muito em mente essa questão de começo, meio e fim. E estabelecer de fato as prioridades. Quando eu ainda era empregada, né, eu já advoguei durante muitos anos também e já fui empregada de empresas. Então, o que eu tinha estabelecido quando a pessoa chegava assim em mim, com essas urgências, eu colocava em post-it todas as urgências que a pessoa tinha me pedido. Aí eu chegava no meu chefe e falava assim, ó, então vamos lá, vamos estabelecer qual que é a prioridade, porque tudo aqui é prioridade. Então vamos ver aqui qual que é a prioridade 1, qual que é a prioridade 2, qual é a prioridade 3, qual é a prioridade 4. Porque eu só vou fazer cada uma dessas prioridades quando eu entregar a outra. Então eu não vou ficar encavalando meu trabalho, eu não vou deixar de terminar o meu trabalho. Então é uma coisa que eu sempre consegui me posicionar de uma forma muito objetiva. Falei assim, olha, eu tô fazendo isso aqui, a hora que eu terminar eu vou fazer essa prioridade. Então eu conseguia chegar no final do meu dia com a sensação de ter sido muito produtiva. Porque todas as minhas tarefas tinham começo, meio e fim. A não ser que fosse uma coisa que de fato era urgente, porque muitas vezes você consegue identificar que a demanda que está sendo solicitada ela não é tão urgente assim. Que se você não terminar ela, por exemplo, nas próximas 2 horas, nada vai mudar. Ou no dia seguinte. Você sabe que aquele cenário ele não vai ser alterado de acordo com o tempo que você demorar para entregar. Então, se você consegue analisar qual que é a urgência de fato que essa tarefa tem, você consegue estabelecer para o seu chefe o que você vai fazer agora. Olha, isso que eu estou fazendo requer uma atenção maior de mim. Quando eu terminar, eu vou fazer essa urgência sua. Que muitas vezes de urgência não tem nada. É mais para estabelecer ali uma comunicação com o cliente, que ele já está devendo uma resposta há muito tempo, e ele quer jogar para você um trabalho que ele já deveria ter feito, ou então um trabalho que ele já deveria ter te pedido para fazer, se a função é sua, e ele deixou para fazer no último momento. Então, gestão de tempo, ela pode ser utilizada bastante para que você estabeleça quais são seus parâmetros de trabalho. Então, verifique, faça uma autoanálise, né? Eu acho importantíssimo que cada um se conheça. A partir do momento que você se conhece, você sabe exatamente qual que é seu horário de render mais. Qual é seu horário que você está mais disposto, qual é o horário que sua mente está mais tranquila. E dentro disso você já estabelece ali toda a sua rotina de trabalho. É claro que quando a gente fala de profissionais que são seletistas, fica um pouco mais complicado você estabelecer uma rotina diferente. Porque nem todas as empresas têm essa mentalidade de que o que de fato conta é a produtividade, não a carga horária. Então, para você estabelecer isso em corporações tradicionais que já utilizam essa questão toda das 8 às 18 como regra, é um pouco mais difícil você estabelecer um horário de trabalho diferente desse. Mas assim como eu fazia na época que eu era funcionária, eu fazia isso, eu estabelecia minha rotina dessa forma. Colocava na parte da manhã tudo que era mais importante e na parte da tarde algumas questões que não dependiam tanto da minha concentração, da minha atenção. Então, ao longo do dia eu ia estabelecendo esse tipo de prioridade, do que começar primeiro e o que começar depois. Além disso, dentro de um escritório de advocacia, depois que você já tratou de toda essa questão do software de gestão, do planejamento estratégico, controladoria jurídica, gestão de tempo, a próxima dica que eu dou é em relação a manual de procedimentos. Manual de procedimentos ele vem para otimizar o trabalho do escritório de advocacia. E muitas vezes a pessoa me pergunta assim, Marcela, mas como que eu faço esse manual? Como eu começo esse manual? O manual de procedimentos nada mais é do que você colocar no papel tudo aquilo que o escritório faz. Então você vai manualizar, você vai colocar, você vai sistematizar tudo aquilo que o escritório já faz e é claro que vai introduzir algumas melhorias. Então, quando você faz todo o mapeamento dos procedimentos, então vamos ali para o departamento técnico. Qual que é o procedimento?
Então, a partir do momento que colocou na agenda do advogado qual é a função dele, como ele vai fazer essa função, você coloca no manual também a padronização de protocolo, a padronização de cadastro de cliente, a padronização de cadastro de processos. Tudo isso você vai padronizar e colocar isso no manual. Você vai padronizar as petições. Então, todas as petições do escritório, a fonte é essa, o tamanho é esse, o papel timbrado é o atualizado, o papel timbrado, qual que é o caminho do papel timbrado, né, lá no servidor. Olha, o papel timbrado correto está em tal lugar. Modelo de petições, você vai lá e coloca no seu manual de procedimentos. Então, dentro do seu manual de procedimentos está lá, olha, o caminho para o banco de petições é esse. Uma coisa que eu falo muito para os meus clientes colocarem no manual também é o passo a passo. Por exemplo, para protocolar, qual que é o passo a passo? Você não vai só escrever, você vai printar as telas. Então, você vai printar e colocar a setinha ali, ó. Então, em determinado, vamos supor que a gente esteja no Projude, né, Goiás. Então, no Projude Goiás, a forma dele de protocolar é essa. Ou então, vamos lá para o PJE. O PJE é diferente. O EPROC. Então, para cada sistema de tribunal, você cria ali um procedimento. Porque cada um tem um procedimento diferente. Além disso, você coloca dentro do manual também todos os procedimentos da controladoria jurídica. O que a controladoria jurídica faz? Como ela vai fazer? Em relação à gestão de documentos, como será feito? Como que a gente vai tratar o documento? Então, o cliente chegou com o documento original, a gente vai ficar com o documento original ou não vai ficar com o documento original? Dica de ouro, jamais fique com o documento original do cliente. Já na hora ali da reunião, o que você já pode fazer? Você já pode digitalizar aquele documento, digitalizou o documento, você já entrega, não guarda documento original. A não ser em raras exceções de processos físicos que precisa ainda ser juntado no processo aquele documento original. Via de regra, isso não tem mais que acontecer. Mas se você está numa cidade ou então atua em alguma cidade que ainda tenha processos físicos e tem essa necessidade, cria ali no seu manual de procedimentos qual é o procedimento para cuidar daquele documento. Não adianta você achar que é tranquilo perder o documento de um cliente. Isso não é, pode trazer um prejuízo moral pro escritório, né? Acaba que a imagem do escritório ela pode ser abalada por isso. Você não consegue guardar direito um documento e vai tratar direito aquela ação daquele cliente. Então não faz muito sentido vocês não darem valor para a documentação original. Mas, via de regra, não fiquem com o documento original do cliente. Além disso, fluxo de trabalho. Marcela, como que eu faço para estabelecer bons fluxos de trabalho? Além de você colocar no seu manual o procedimento, você pode desenhar o seu procedimento. É aquela assim, eu vou ter que desenhar então para você entender? Exatamente isso. Tem pessoas, cada pessoa tem uma forma de aprendizagem diferente. Tem pessoa que é auditiva, então se ela ficar escutando, ela vai aprender. Tem pessoas que já são visuais. Então, você tem que criar várias formas diferentes para que as pessoas possam aprender a lidar ali com aqueles procedimentos, com fluxo de trabalho. E às vezes acontece de você tentar explicar aquilo para a pessoa e a pessoa não entender. Eu, por exemplo, para fazer os fluxos para os meus clientes, eu uso um programa da Microsoft chamado Visio. Eu gosto muito dele, eu uso a versão 13, porque eu não me adaptei à mais recente, eu achei que eles... não gostei muito das atualizações que eles fizeram, então eu me adapto à versão do Visio 13, e é ali que eu utilizo. Então é de fato um desenho. Então o cliente chegou, então é um cliente novo, como é que vai ser feito o procedimento? Então a recepcionista já vai pegar a documentação inicial, e muitas vezes dentro de uma controladoria jurídica, a recepcionista faz parte do fluxo ali de trabalho, porque ela que vai ter o contato inicial com o cliente. Então dessa forma você já pode ali estabelecer que ela vai pegar a documentação e esse cadastro inicial do cliente vai ser feito por ela. Então, já deixa ali um modelo de procuração, um modelo de contrato de honorário já pré-estabelecido, principalmente porque o advogado que vai fazer aquela reunião com aquele cliente, ele já vai chegar na recepcionista ou na controladoria jurídica e informar mais ou menos qual é o rumo daquela reunião. Para você não esperar o cliente sair do seu escritório para mandar contrato, mandar procuração, porque senão dificulta um pouco no fechamento daquele contrato. Porque vai dar espaço para esse cliente seu ir atrás da informação no Google, ir atrás de um concorrente.
e o que você quer também é fechar aquele contrato. Então, mantenha esse procedimento. Então, o procedimento o advogado ou o sócio do escritório, eles marcaram uma reunião com o cliente. Então, se marcou uma reunião com o cliente, já avisa para as pessoas que vão ficar responsáveis por toda essa gestão de documentos, né? O contrato de honorários, a procuração, para deixar tudo aquilo pré-estabelecido. Então, já a recepcionista pegou a documentação, fez o cadastro do cliente, já passa para o responsável. Se é responsável por preenchimento da procuração for recepcionista, ela já preenche ali no ato e já encaminha para esse advogado. Naquele momento que ele está fazendo a reunião, toda a documentação que precisa para o fechamento daquele contrato já está ali pronto. Então, o cliente não vai sair dali para procurar informação em outro lugar. A informação já está ali para ele, então ele já vai imprimir o contrato de honorário, já sai da reunião com o contrato devidamente assinado. Depois daquilo, então o que ele vai fazer? Qual que vai ser o procedimento adotado? Para depois que o cliente assinar o contrato vai para quem? Ele vai primeiro para o financeiro, ele vai para a controladoria jurídica. Qual que é o procedimento que faz sentido dentro do seu escritório? Olha, eu não quero que ninguém do meu escritório tenha acesso aos contratos. Tem empresa e escritórios de advocacia que funcionam dessa forma. O corpo técnico não tem acesso, né, ao contrato de honorários. Então, isso fica uma situação mais sigilosa ali, somente entre sócios e financeiro. Não tem problema, cada um estabelece o que faz sentido. Se prefere que o advogado não tenha acesso, tranquilo, não tem problema ele não ter acesso. Mas se você quiser que dentro desse fluxo de trabalho o contrato vá para a controladoria jurídica que vai fazer a guarda dessa documentação, ok, tudo certo. Então você estabelece, você desenha, né? Vi aqui agora, Evelyn, que você tá aqui também, né? Eu acho que o Instagram parou de subir, bem-vinda, obrigada pela presença, né? Então, às vezes, o que acontece? Você vai ter que colocar o passo a passo. E você vai desenhar o passo a passo desse fluxo de trabalho. Então, tenha uma ferramenta adequada para isso. Se o Visio não faz sentido para você, utilize um outro software que você goste de mexer, né? Eu me identifiquei com o Visio, eu gosto do Visio e vou continuar usando ele. Então, tem pessoa que faz no Word. Gente, isso dá um trabalho. Ou então faz no PowerPoint. Dá muito mais trabalho, você vai levar muito mais tempo para fazer esses desenhos do que você levaria se tivesse um software, né, um sistema adequado para isso. Existem, por exemplo, alguns softwares de gestão que eles já te dão esses fluxogramas, assim, a partir do momento que você parametriza ele já te dá todo esse workflow pronto. Né? Você vai lá, clica em workflow e tudo aquilo que você parametrizou dentro do software, ele já te dá isso em desenho. Então, o CPJ, por exemplo, é um software que faz isso. Ele dá todo esse fluxo de trabalho já depois que você parametriza, né? De uma forma pronta. Mas é bom desenhar também porque acaba que esses fluxogramas prontos, assim, de software de gestão, acaba que eles ficam mais adequados ali para a realidade processual e não tanto para a realidade consultiva que o escritório tem, a parte administrativa, a parte financeira. E dá pra gente criar os procedimentos para todos os departamentos do escritório. Não precisa ficar ali voltado somente para a parte de controladoria jurídica e para a parte técnica. Além disso, você pode criar também um regulamento interno do seu escritório, né? A dúvida de muitas pessoas qual que é a diferença do manual de procedimentos para o regulamento interno? O regulamento interno, ele vai constar nele as boas práticas de dentro do escritório. Por exemplo, tem escritório que tem banheiro na recepção e não quer que os funcionários utilizem esse banheiro da recepção. Então, qual é o banheiro que os funcionários vão utilizar? Olha, o banheiro é esse, para deixar esse banheiro livre para os clientes. Ou então, na copa, qual é a melhor forma de utilização da copa? Então, quem vai lavar a vasilha da copa? É fulano ou não é fulano? Então, usou, limpou? Ou tem as copeiras que fazem isso. Então, é para deixar a xícara suja de café na mesa ou todo dia, no final do dia, vai levar isso para a copa. Então, o regulamento interno do escritório é, de fato, assim, as boas maneiras de uma convivência coletiva. Então, ali você vai colocar tudo que você quer estabelecer de regulamento para os funcionários, os sócios, para todo mundo viver bem em comunidade. Então, essa é a diferença do regulamento interno da empresa para o manual de procedimentos. Além disso, eu sei que
O nosso tempo, o Instagram, ele corta um pouco o tempo, né? Então, dentro do que eu propus a falar, tá faltando só um item que é sobre os indicadores de desempenho. Então, que é uma dúvida também que muita gente me pergunta, né? Marcela, como é que eu faço para desenvolver os meus indicadores de desempenho? A primeira pergunta que eu devolvo para o cliente é: que tipo de indicador você precisa? Qual indicador você quer para o seu escritório? Esse é o principal ponto. Você vai querer medir a produtividade do seu corpo técnico? Você quer medir a produtividade geral de toda a equipe do escritório, de todos os colaboradores? Você quer medir em relação aos seus processos quais são os números adequados? Então, quantos contratos eu fechei nos últimos 6 meses? Esse é um indicador importante para você? Outro indicador: quantos processos estão sem movimentação nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses, nos últimos 90 dias? De que forma você quer estabelecer que seja feita uma movimentação no seu escritório? Você é o tipo de escritório que vai só esperar a publicação chegar, ou você é um tipo de escritório que quer antecipar? Então, se você quiser antecipar, você já coloca ali dentro da rotina da controladoria jurídica, por exemplo, que emita relatórios, né? Relatórios mensais de processos que estão parados, para passar a tarefa ali para aquele corpo técnico, para que faça movimentações nesse processo. Às vezes vai acontecer de você verificar diversos processos que estão parados há muito tempo e que precisam de movimentação. E de que forma você vai fazer a movimentação? Né? Então, para quem vai ser direcionado? Às vezes o advogado que era o responsável não é mais. Então, quem vai substituir esse advogado como responsável técnico desse processo? Então, quando a gente fala em indicador, a primeira coisa que você tem que fazer é parametrizar esses indicadores. Você tem que saber exatamente que tipo de informação você precisa do seu escritório. Então, você quer saber a quantidade de atendimentos consultivos que você fez. Olha, eu tenho um contrato de recorrência ali com determinado cliente que ele me paga por X horas mensais. Só que eu sinto que eu estou trabalhando muito mais do que o contratado. Então, esse contrato está desequilibrado e eu preciso equilibrar. De que forma você vai chegar nesse cliente para uma reunião para estabelecer um novo valor de honorário se você não tiver dados concretos para falar para ele que o contrato está desequilibrado? Então, é uma questão que você tem que analisar. Só que você está inserindo isso no seu software de gestão para você obter esse indicador? Por exemplo, olha, no contrato que eu tenho com determinada empresa, eu faço o consultivo para eles apenas como um brinde, porque o contrato que eu tenho com eles é apenas da parte processual, não é dessa parte consultiva. Mas acaba que, como ele tem um contrato comigo dessa parte contenciosa, acaba que eu atendo muito ele consultivo. Mas às vezes o que você vai identificar é que esse consultivo está gastando muito mais tempo do que o contencioso. Então, são muitas ligações por dia e isso seus advogados conseguem te falar. Às vezes, por exemplo, até dentro do timesheet, em alguns estados a gente não utiliza muito o timesheet para o trabalho propriamente dito, mas para o consultivo isso pode funcionar bastante. Então, se o seu advogado ficou ali 40 minutos no telefone com algum cliente para estabelecer um consultivo, no final do mês você consegue emitir um relatório de todos esses atendimentos que tiveram, né? Esses atendimentos consultivos, para você chegar no seu cliente com os dados próprios. Você vai chegar ali com um relatório, você pode usar gráfico para isso. Olha, a quantidade de horas que eu gastei com você em consultivo esse mês foi tanto. Só que isso não está contratado. Então, vamos estabelecer aqui um novo honorário em relação ao consultivo, porque a demanda está um pouco desproporcional. Eu quero continuar te atendendo, mas para isso a gente tem que equilibrar o contrato. Então, quando a gente fala de indicador, o primeiro passo é estabeleçam exatamente quais são os indicadores, né? Quais são os relatórios, que tipo de relatório, que tipo de informação você precisa. Depois que você estabelecer quais são as informações que você precisa, as informações que você quer obter, aí sim a gente estabelece a forma de fazer, a forma de se obter esses indicadores. E normalmente, na maioria das vezes, você precisa de um software de gestão para isso. Porque planilha de Excel não vai gerar indicadores tão eficientes assim, que vão te dar números exatamente precisos, igual um software de gestão vai te dar. Então, a minha dica é essa para vocês, em relação aos indicadores de desempenho.
Bom, pessoal, falei bastante, né, com vocês. Não sei se tem alguma dúvida ou não. De qualquer forma, a Evelyn tá aqui pedindo, né, para deixar salva a live. Eu vou deixar assim, vou colocar no meu IGTV. Muita gente também me pediu mais vídeo, né, de dicas. Então, eu tenho um canal no YouTube. Esse canal ele ainda tá bem recente, mas eu já peço para vocês entrarem lá, se inscreverem. Tem o link na bio assim do YouTube que vocês podem acessar o YouTube para se inscrever. Eu vou já começar a gravar esses vídeos de dicas, né, que vocês me pediram. Serão vídeos bem práticos assim, sem muita delonga, para facilitar de fato o dia a dia de vocês. Então, eles ficarão disponíveis lá no YouTube também, então vão acompanhando aí, coloquem lá, se inscrevam, né? Daquela de blogueirinha, se inscrevam lá, aperte o sininho para receber as notificações, que em breve eu vou colocar muitos vídeos lá para vocês, tá bom? Agradeço muito a participação de todo mundo. Keilane já tá aqui perguntando, né, qual é a próxima. Já falo assim, a próxima eu vou ter uma convidada, né, que é a Daniele Alves, que ela também é consultora em gestão jurídica, que a gente vai falar um pouquinho sobre as funções do controller jurídico. Então eu vou divulgar para vocês, provavelmente ela vai acontecer nessa sexta-feira já, então vocês já ficam aí convidados para a próxima live, que sexta-feira a gente já se encontra novamente, tá bom, pessoal? Beijo grande para vocês, ótima semana!